Tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para poder apresentar para vocês a palavra de Deus. Agora nós vamos ver a terceira parábola dessa série de 3 parábolas que Jesus contou, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e tem o propósito de mostrar a missão de Jesus. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa parábola, juntamente com a parábola do bom samaritano e da ovelha perdida, eu tenho certeza que é uma das mais conhecidas. É a parábola do filho pródigo. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. E diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltavam a aproximar-se da casa, ouviu as músicas, as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um texto bem longo, mas uma história bastante clara, que serve para que nós meditemos sobre o papel do Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido. A história mostra um filho insatisfeito na casa de seu pai. Era o filho mais jovem. Ele tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O mais novo estava insatisfeito na casa de seu pai. Por isso ele pediu a herança antecipada. Ele declarou a morte do seu pai e disse: Pai, me dá a parte que cabe, porque aqui não é mais o meu lugar. E partiu. E a história nos conta, de maneira bem resumida, que esse filho, após ter saído da casa de seu pai, viveu dissolutamente, dissolveu os seus bens e também, com certeza, dissolveu o seu ser, porque quando nós nos entregamos ao pecado, nós entramos em um estado, em um processo de desintegração do ser e podemos até perder a alma, como diz o Senhor Jesus. Não adianta o conquistar o mundo e perder a alma, e foi exatamente o que esse filho experimentou, quando ele perdeu tudo, e depois de perder tudo,
ele procurou um emprego e o único emprego que foi dado é que ele podia cuidar dos porcos em troca de poder comer aquilo que sobrava dos porcos. Olha a situação desse filho. Você sabe que um porco é um animal que tem uma fome tremenda. Ou seja, esse filho iria morrer se continuasse nessa situação. E ele lembra, então, das pessoas menores da casa do seu pai. E ele diz, quantos trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui a passar necessidade, já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai e vou pedir para ele uma oportunidade de emprego. Não vou voltar como filho, vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos seus servos, como um dos seus empregados. E a história, o ponto central dessa história, não é o filho que se perde, que sai da casa, e nem mesmo o filho que fica, mas é a atitude do pai para com ambos os filhos. Esse filho mais novo, a Bíblia diz que ele vinha de longe, e o pai o avistou. Imagino que esse filho deve ter saído da sua casa limpinho, bem barbeado, cheiroso, com todas as condições, e agora provavelmente montado em um animal, agora esse filho volta a pé, sem nada, sujo, maltrapilho, e a Bíblia diz que o pai o conhece, inclusive o pai o estava esperando. O cenário é de que o pai avista-o de longe e sai correndo ao seu encontro. Correr, naquela época, para um homem, era vergonhoso, porque ele poderia exibir as partes íntimas, mas esse pai se arrisca por esse filho, se humilha por esse filho, corre ao encontro desse filho para recebê-lo e consegue reconhecê-lo, mesmo debaixo dessa sujeira, debaixo de toda essa destruição que ele havia experimentado. E a atitude do pai em correr em direção ao filho mostra como Deus age para conosco. Quando nós nos deixamos levar pelo pecado, o pai não nos força a não fazermos isso. Nós vamos, mas ele nos ama. Pode perceber que o pai, hora nenhuma, manda buscar o filho. É o filho que vem. Porque o pai sabe que se fosse forçado, não seria verdadeiro. Era necessário que o filho caísse em si e percebesse a sua situação. E ao perceber, o pai então o encontra, vai correndo ao seu encontro. E ele começa a dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. O pai nem permite que ele termine, já o beija. O beijo naquele contexto significa perdão, significa que você é bem-vindo. O pai já perdoa o filho, o abraça, manda trazer sandália para os pés, porque quem ficava descalço eram os escravos. E o pai, ainda que aquele filho tivesse matado, declarado a sua morte, decretado sua morte, feito o pedido da herança de maneira antecipada, o pai jamais trataria o filho da mesma forma, porque o pai ama o filho. Então esse pai amoroso pede para trazer sandália para os pés, pede um anel para o dedo. O anel era um símbolo de herança. Quem usava o anel era o que confirmava as transações, que mostrava quem era o de fato o proprietário, era um sinete, um sinal daquela época. Ele pede para que coloquem um anel no dedo do seu filho, porque ele é filho. Pede para trazer as melhores vestes, que eram reservadas, as vestes festivais eram reservadas para que na hora da festa todos soubessem o motivo pelo qual essa festa, né, era realizada. E o motivo era o próprio filho que havia voltado. Manda matar o melhor novilho, faz uma festa, um churrasco, e com muitas danças, música, alegria. E o pai diz, preciso me alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim, depois, o pai tem que reconciliar aquele também que não entendeu aquela cena. Aquele filho mais velho volta do campo, depois de um trabalho árduo, vê a festa, pergunta a um dos empregados, e ele diz, olha, veio o seu irmão e o pai está se alegrando. E ele se recusa a entrar, porque ele acha que aquele filho não é digno, mas ele acha que ele é mais digno do que aquele seu irmão.
E ele cobra isso do pai, dizendo, quanto tempo eu te sirvo, o senhor parece nunca ter se alegrado comigo. E o pai diz para ele, meu filho, tudo que é meu é teu. Agora é necessário que nós nos regozijemos por causa da vida desse seu irmão. Porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para entender bem a atitude do segundo filho, é necessário que a gente entenda o que diz os primeiros versículos do capítulo 15 de Lucas, quando fala, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, que eram os religiosos, para o ouvir, murmuravam esses religiosos, os fariseus e os escribas, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Esse filho mais velho representa os religiosos daquela época. Tem muita gente achando que porque faz determinadas coisas e deixa de fazer outras, essas pessoas têm um sentimento de que são melhores do que aquele que pecou. E eu quero dizer para você que não. O amor do pai é tanto pelo filho que se foi, como pelo filho que ficou. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. E não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos, porque Deus nos ama com amor perfeito. E a reconciliação, ela sempre parte de Jesus. Para você que vive e busca a santidade, tenta buscar a santidade, saiba disso. Você só entra na casa do Pai se Cristo for ao seu encontro e reconciliar com você. Não são suas atitudes, suas obras, o seu serviço, como aquele filho mais velho achava, que reconciliava você com o Pai, que fazia você se sentir bem na casa do Pai. Essa é a atitude de Cristo. Assim também, aquele que experimenta a dissolução do ser, se entregando a atitudes que de fato desintegram, fazem com que o homem perca a alma. Preste atenção, você só é reconciliado porque Cristo é misericordioso. Ele te ama, Ele corre ao seu encontro. A partir do momento que você diz, eu preciso de Cristo, a Bíblia diz que aquele que busca o Senhor se deixará ser achado. Quando nós vamos em direção a Cristo, Cristo já corre ao nosso encontro, nos abraça, nos beija, nos perdoa, nos chama de irmão. Somos adotados por Deus por causa do seu mérito, por causa do seu sacrifício. Então, meu querido irmão, eu deixo para você essa mensagem e que a sua alegria esteja, de fato, na obra que Cristo fez por você. Não só na cruz, pela vida que Ele viveu no seu lugar, pela santidade que Ele experimentou por nos amar, não pecou para que pudesse oferecer a sua vida ali na cruz, no meu e no seu lugar, para que Ele pudesse gritar ali na cruz por nós, está pago, pago por todos nós que cremos. Que Deus abençoe e que você sempre se alegre com essa mensagem, a mensagem de que nada pode me separar do amor de Deus, o Pai, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.